Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje quero compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito em minha vida. Não são palavras minhas, mas sim a manifestação do poder de Deus que se fez presente em meio à minha fraqueza, provando mais uma vez que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Este relato não é para engrandecer a ninguém, mas para que todos possam ver a grandeza do nosso Deus e se fortalecer na fé, sabendo que, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, o Senhor não nos abandona. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando eu ainda trabalhava em uma pequena oficina mecânica na cidade onde moro. Era um jovem cheio de sonhos, saudável, sempre disposto a ajudar em casa e na igreja. Nunca tive problemas sérios de saúde, apenas aqueles resfriados comuns ou dores passageiras. Mas em um determinado dia, comecei a notar algo estranho em minhas mãos. No início, pensei que fosse apenas ressecamento por causa do trabalho com óleos e graxas, mas com o passar dos dias, a situação foi piorando. As pontas dos meus dedos começaram a ficar rígidas, como se estivessem endurecendo. A pele parecia esticar, perder a elasticidade, e qualquer movimento causava um desconforto que eu não conseguia explicar. No começo, ignorei, achando que passaria, mas logo notei que as manchas brancas e avermelhadas se espalhavam pelos dedos, e a sensibilidade foi diminuindo. Chegou um ponto em que não conseguia mais segurar uma chave de fenda com firmeza, e as feridas começaram a aparecer nas pontas dos dedos, como se a pele estivesse se rompendo sem motivo. Preocupado, contei para minha mãe, que imediatamente me levou a um médico. Após vários exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria: esclerodermia, uma doença autoimune rara, em que o próprio corpo ataca os tecidos saudáveis, causando endurecimento da pele e, em casos graves, afetando órgãos internos. O médico explicou que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas e tentar conter o avanço da doença. Ouvi palavras como progressiva degenerativa e transtornos irreversíveis. Naquela hora, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Minha família ficou abalada. Minha mãe chorou muito, meu pai, sempre tão forte, ficou em silêncio, com os olhos cheios d'água. Meus irmãos mais novos não entendiam direito o que estava acontecendo, mas percebiam a gravidade pelo clima em casa. Eu mesmo não conseguia aceitar. Como um jovem cheio de vida poderia ficar assim? Como continuaria trabalhando? Como serviria a Deus se minhas mãos, que tanto usava para ajudar os outros, estavam falhando? Os dias seguintes foram de muita angústia. As dores aumentavam, e a rigidez se espalhava pelos braços. Às vezes, acordava à noite com uma sensação de queimação nas mãos, como se estivessem em chamas. Os medicamentos ajudavam pouco, e os efeitos colaterais me deixavam fraco e sonolento. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais amarrar os cadarços dos sapatos ou segurar um copo com firmeza. A vergonha e a frustração eram constantes. Evitava sair, evitava olhares, evitava até mesmo ir às reuniões, pois não queria que os irmãos me vissem daquele jeito. Mas foi justamente na igreja que encontrei o primeiro raio de esperança. Um domingo, minha mãe, com lágrimas nos olhos, me levou quase à força para a reunião. Eu não queria ir, achava que não tinha mais nada a oferecer, que era um peso. Mas ela insistiu: filho, se não puder mais trabalhar com as mãos, que pelo menos seu coração esteja no lugar certo. Aquelas palavras me tocaram fundo. Chegando à igreja, sentamos nos bancos de trás. Eu mantinha as mãos escondidas nos bolsos, envergonhado. Mas quando começou o culto, algo dentro de mim se quebrou. Ao ouvir os hinos, as lágrimas começaram a descer sem controle. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma dor muito mais profunda. A dor de me sentir inútil, de não entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Quando o irmão que presidia fez a oração, senti como se cada palavra fosse dirigida a mim. Ele falou sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus não desampara os seus. E então, como se tivesse ouvido meus pensamentos, ele disse: há aqui alguém que está sentindo que seu corpo está falhando, que as forças estão se acabando. Mas Deus não olha para a nossa força, Ele olha para o nosso coração. Se você crer, Ele pode restaurar o que parece perdido. Aquelas palavras ecoaram em minha alma. Senti um calor no peito, uma certeza de que Deus estava ali me ouvindo. Quando terminou a reunião, o irmão se aproximou de mim e perguntou: irmão, você precisa de oração? Não consegui segurar mais. Contei tudo, mostrei minhas mãos deformadas, as feridas, a rigidez. Ele não fez caretas, não mostrou nojo ou pena. Apenas colocou a mão no meu ombro e disse: vamos orar. Deus é poderoso para curar. Naquele momento, vários irmãos se aproximaram. Formaram um círculo ao meu redor, e começaram a clamar a Deus em meu favor.
Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram súplicas sinceras, cheias de fé. Um irmão mais velho, com voz trêmula de emoção, orou assim: Pai Celestial, tu conheces este jovem. Sabes das suas dores, das suas noites sem dormir, do seu medo. Mas tu és maior que qualquer doença. Se é da tua vontade, restaura o corpo dele, como restauraste tantos outros. Dá-lhe forças para continuar confiante em ti, mesmo que a cura não venha agora. Mas sabemos que para ti nada é impossível. Enquanto eles oravam, eu sentia uma luta dentro de mim. Uma parte queria acreditar, mas outra, ferida pela dor e pelo ceticismo, duvidava. Será que Deus realmente pode me curar? Mas então, como um sopro suave, uma paz invadiu meu coração. Não era uma emoção passageira, era uma certeza. Deus estava ali, e ele ouvia cada palavra. Os dias seguintes não foram fáceis. A doença continuava a avançar, e os médicos falavam em pioras. Mas algo havia mudado em mim. Não era mais um jovem amargurado, e sim alguém que, mesmo na dor, tinha encontrado um refúgio em Deus. Comecei a frequentar as reuniões com mais assiduidade, não mais escondendo minhas mãos, mas colocando-as diante de Deus em oração. Os irmãos continuavam a interceder por mim, e eu, mesmo com dificuldade, tentava servir de alguma forma, ajudando a arrumar cadeiras, distribuindo hinos, ou simplesmente estando presente para encorajar outros que passavam por provas. Até que chegou um sábado à tarde, um dia como outro qualquer. Eu havia ido à reunião de jovens, e como de costume, no final, fizemos um círculo de oração. Desta vez, porém, senti um impulso no coração para compartilhar meu testemunho com os jovens. Contei sobre a doença, sobre as dúvidas, sobre como Deus havia me sustentado até ali. Quando terminei, um dos irmãos mais novos, com lágrimas nos olhos, disse: Irmão Lucas, eu creio que Deus vai te curar. Não hoje, não amanhã, mas no tempo dele. E enquanto isso não acontece, Ele está te usando para abençoar a muitos. Aquelas palavras me fortaleceram. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que jamais esquecerei. Enquanto orávamos, senti uma onda de calor percorrer meus braços, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por eles. No início pensei que fosse imaginação, mas a sensação persistia. Então, lentamente comecei a mover os dedos. E para meu espanto, eles obedeceram. Não havia mais aquela rigidez dolorosa. As feridas ainda estavam lá, mas a pele parecia mais macia, como se o endurecimento tivesse diminuído. Assustado e emocionado, levantei as mãos e comecei a dobrar os dedos, um por um. Cada movimento era uma vitória. Os jovens ao meu redor começaram a louvar a Deus, e alguns choravam. Um irmão mais experiente colocou as mãos sobre as minhas e orou: Senhor, se está a tua obra, confirma-a. Não deixes dúvidas em nosso coração. E foi então que, diante de todos, as manchas brancas começaram a desaparecer. Não de uma vez, mas como se estivessem sendo apagadas aos poucos. A pele voltava a ter sua cor natural, e a sensibilidade que eu havia perdido retornava. Não posso descrever a emoção daquele momento. Era como se Deus estivesse ali, tocando em mim, restaurando o que a doença havia destruído. Os jovens começaram a cantar hinos de gratidão, e eu, sem palavras, apenas chorava, agradecendo a Deus por tão grande misericórdia. Quando cheguei em casa, minha família não acreditou no que viu. Minha mãe abraçou-me chorando, meu pai, com os olhos brilhantes, apenas disse: Deus é fiel. Nos dias seguintes, voltei ao médico para novos exames. O próprio médico que antes havia me dado um diagnóstico sombrio ficou estarrecido. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. A esclerodermia, que antes avançava rapidamente, havia regredido de forma surpreendente. Ele não teve explicação médica, apenas balançou a cabeça e disse: Continue fazendo o que estiver fazendo, porque isso não é comum. Mas eu sabia muito bem o que havia acontecido. Não foi medicina, não foi sorte, não foi coincidência. Foi o poder de Deus manifestado através das orações dos irmãos e da minha própria fé, mesmo quando ela era pequena como um grão de mostarda. Deus não apenas curou minhas mãos, mas também meu coração. Ele me ensinou que mesmo nas provas mais difíceis não estamos sozinhos. Que sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Que quando tudo parece perdido, é justamente ali que ele age com mais poder. Hoje, 2 anos depois daquele diagnóstico, estou completamente curado. Minhas mãos voltaram ao normal, sem nenhuma sequela. Voltei a trabalhar, a servir na igreja, a viver sem medo. Mas o mais importante não é a cura física, e sim a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não nos promete uma vida sem dor, mas promete estar conosco em meio à dor. E quando Ele escolhe nos livrar, faz de maneira tão clara que não há como duvidar de seu amor. Quero encorajar cada irmão que está passando por uma prova semelhante. Talvez você esteja doente, talvez esteja desanimado, talvez sinta que suas forças se esgotaram.
Mas Deus não olha para o que nós somos, Ele olha para o que Ele pode fazer através de nós. Continue firme na fé. Não desanime nas orações. Busque a presença de Deus, mesmo que seja com lágrimas. Ele ouve, Ele vê, e no tempo certo, Ele age. Agradeço a Deus por cada irmão que orou por mim, por cada palavra de ânimo, por cada hino cantado com fé. Agradeço por minha família, que nunca me deixou desanimar. E acima de tudo, agradeço a Jesus, que carrega nossas dores e nos dá vitória sobre elas. Que este testemunho seja para a glória do seu nome, e que todos possam ver que na congregação cristã no Brasil, Deus continua operando maravilhas, curando, libertando e salvando. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos e que possamos cada dia mais confiar nele, pois ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Amém.